Olá, sejam bem-vindos todos que vierem assistir a esse primeiro vídeo do canal. Canal este que o objetivo é a realização de um projeto de extensão proposto pela Faculdade Alfa Unipac de Aimorés. Bom, o tema do vídeo de hoje é o desenvolvimento histórico do voto no Brasil. Em se tratando de uma abordagem sobre o desenvolvimento histórico, nós iniciaremos a nossa explanação pelo período colonial. O voto no Brasil se iniciou em 1530, atrelado ao processo de colonização. Nessa época, as eleições se davam apenas no âmbito municipal, pelo que não existiam partidos políticos, como PT, PSL, entre vários outros, que são necessários para o exercício do pluralismo político, que é uma característica forte do nosso Estado democrático de direito. Nessa época também, o voto era descoberto. Nesse sentido, nós faremos uma distinção entre o voto descoberto e o voto secreto. O voto descoberto é aquele que nós percebemos que o Estado ele não oferta nenhuma maneira para que aquela pessoa que você votou, o seu voto em si, não seja público, para que outras pessoas não tenham conhecimento da pessoa que você escolheu votar. Já o voto secreto é o voto em que nós vislumbramos que o Estado ele oferta esses mecanismos e possibilita um modo para que esse voto não venha a ser público. Bom, insta salientar também que nessa época apenas os homens livres, ainda que analfabetos, podiam votar, o que evidencia o preconceito vivido na época, bem como toda a questão da escravidão, que existia na época. As eleições nessa época também eram marcadas por fraudes, onde nem sempre a pessoa que era a mais votada é aquela que devidamente tomava posse no seu cargo. Falaremos agora a respeito da fase imperial. Na fase imperial, já se era possível eleger os deputados e senadores das câmaras do Império. Nessa época também se vislumbrava fraudes, como, por exemplo, o voto por procuração, onde uma pessoa acabava por transferir seu direito ao voto para outra. E também o uso de documentação falsa, onde uma pessoa se passava por outra. Nesse sentido, muitas pessoas que muitas vezes estavam desaparecidas acabavam votando, pessoas também que já haviam morrido, eram usadas, para exercício desses votos. Bom, nessa época, o voto ele era censitário, E nesse sentido, nós faremos uma distinção entre as espécies, os tipos de voto. Existe o voto capacitário, que é o voto voltado à instrução intelectual, ou seja, a pessoa tem que ter o mínimo de instrução intelectual para ter direito ao voto. Já o voto censitário, como eu estava dizendo, que era o aplicado na fase imperial, é o voto onde uma pessoa tem que ter o mínimo de renda para votar. Uma característica dessa fase é que na Constituição de 1824 ela estabelecido uma renda mínima para exercício desse voto. Já o voto universal, que é o tipo de voto adotado no Brasil, não existem critérios discriminatórios de raça, ou intelectual, ou financeiro, Não existe esse tipo de discriminação. Só existe um requisito de aptidão para votar, que é a idade. Como eu estava dizendo, é o que é aplicado no Brasil. Parte significativa dessas regras, da fase imperial, elas prevaleceram até o fim dessa fase imperial. Falaremos agora a respeito da República Velha. Bom, como é sabido, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 acabou por dizimar a família real. Nesse sentido, foi adotado um novo sistema de governo, que é o presidencialismo. O presidente ele poderia ser votado pelo povo. No entanto, nem todas as pessoas podiam votar, como
menores de 21, mulheres, indígenas, mendigos, entre outros, não podiam votar. Essa fase era dividida em República da Espada e República dos Coronéis. Tratando a respeito da República dos Coronéis, insta a salientar a respeito do voto de cabresto, onde várias pessoas elas eram coagidas e eram submissas aos candidatos, né, que os coronéis, que eram tidos como autoridades daquela sociedade rural, acabavam por indicar. Nesse sentido, nós temos que fazer uma observação sobre a necessidade e o quanto é importante uma justiça eleitoral limpa, idônea, justa e sem fraudes, como o processo eleitoral que é adotado no Brasil nos dias de hoje. Trataremos também agora sobre a Era Vargas. Bom, a chegada de Getúlio Vargas ao poder desencadeou transformações econômicas, políticas e sociais no país. Nessa época criou-se o TSE e o TRE. Também instituiu-se o voto feminino e o voto secreto. Essas duas características, né, o voto feminino e o voto secreto, acabou por garantir um processo eleitoral mais amplo, transparente e idôneo. Nessa época também, insta salientar que houve um período que é denominado como Estado Novo. Nesse período, as eleições elas foram suspensas. Após esse período do Estado Novo, o país vivia uma das maiores experiências democráticas já vividas, onde as mulheres votaram pela primeira vez para presidente. Até o ano de 1964, apesar de algumas vezes de maneira conturbada, foram eleitos 4 presidentes. Tratando agora a respeito da ditadura, período do regime militar, ao contrário do que muitos pensam, não houve exclusão completa das eleições. No entanto, essas se limitavam apenas a alguns cargos. Não houveram eleições diretas para presidente da República e os chefes do Executivo Federal eram eleitos por colégios eleitorais, entre outros. No entanto, as votações para Legislativo Federal, ou seja, senadores e deputados, permaneceram diretas. Nessa época, o sistema partidário adotado era o bipartidarismo. Nesse sentido, eram considerados os partidos legítimos apenas o Arena e o MDB. Trataremos agora a respeito do ano de 1984. Bom, neste ano, o movimento pela direta já tomou conta do país. No ano seguinte, José Sarney tomou posse. A posse dele foi indireta, pois ele era vice, de Tancredo Neves, que acabou morrendo antes de tomar a posse. Bom, nessa época foi promulgada a Constituição Cidadã, que prevê o voto secreto e universal, bem como a necessidade de uma justiça eleitoral e o uso das urnas eletrônicas. A Constituição Cidadã também preveu a faculdade do voto, para aquelas pessoas de 16 e 17 anos, para pessoas que têm mais de 70 e para analfabetos. Como já dito anteriormente, no Brasil também, após essa Constituição Cidadã, também foi implementado o voto universal, que é aquele voto onde não se há critérios de discriminação e tão somente um requisito que é tido como uma aptidão para votar, que é a idade. Gostaria de agradecer a todos que vierem a assistir esse vídeo até o final. E também gostaria de pedir para que vocês o compartilhem com o objetivo e tendo por fim a difusão dos conhecimentos que foram aqui expostos. E também para que nos ajude na realização desse projeto de extensão que foi destinado, que está sendo destinado à Faculdade Alfa Unipac de Aimorés. Meu muito obrigada.